Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E antes de dar início a esta aula, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, com coração grato por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinando, Pai, venha nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para aprendermos e aplicarmos a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos hoje para a lição de número 2 da nossa nova revista, que tem por título Os Valores do Reino de Deus. Está baseado lá em Mateus, no capítulo 5, até o capítulo 7, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra e luz do mundo. Na lição anterior foi falado sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados, né? Como os bem-aventurados, aqueles que participam, né? Estão inseridos no reino de Deus, eles procedem, eles são. Então, na lição de número 2, nós vamos também falar sobre mais um ensinamento que o Senhor nos deixou ali, sobre como nós sendo sal da terra e luz do mundo. E o nosso texto áureo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 13 e 14. A nossa verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. Amém, meus irmãos? Nós vamos para a nossa introdução. Então, esta lição, o Senhor Jesus está nos ensinando a sermos sal e luz, porque através disso nós, onde chegamos, nós estamos provocando algum tipo de mudança. E essa foi a comparação que Jesus fez com o sal e a luz, e a gente vai aprender ao decorrer dessa lição. E a nossa introdução diz assim: nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquele tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual. É uma responsabilidade, né, irmãos, que o Senhor aqui nos ensina sobre essa comparação, essa metáfora, né, que ele faz com esses dois elementos. Então, a definição, tópico 1, o sal tempera e conserva. Definição, na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. O 1, como tempero. 2, como substância fertilizante para a terra arável. 3, como substância que conserva os alimentos da deterioração. E 4, como sabedoria e graça no discurso. Então, qual é a importância do sal? Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada
equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos que a importância do sal ela conservar, porque Jesus está aqui comparando a utilidade do sal, que também era naquela época. Não havia geladeiras como existe hoje, freezer. Então, o elemento usado era o sal. O sal, ele também temperava, quer dizer, ele eleva o sabor da alimentação, né, na medida certa, e ele também era usado para conservar. Então, o que Jesus está querendo dizer assim da nossa importância, né, de influência nesse mundo, tanto conservando os valores do reino, né, lembrando que nós estamos aqui falando do Sermão do Monte, né, de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus está nos ensinando sobre os valores do reino. Então, o que é que tem que ser conservado dentro de nós? Nós, como os valores do reino conservado em nós, nós influenciamos o mundo. Por isso, comparado com o sal, porque ele também dá o sabor e também conserva. Então, o cristão é aquele que conserva os valores do reino, os preceitos da palavra, né, para influenciar. Então, a palavra-chave deste primeiro trecho aqui é influência. Nós somos chamados por Deus, né, e os valores do reino, como nós aprendemos aqui na lição 1, de suma importância, que o Senhor Jesus está nos ensinando sobre aquele que é do reino, que pertence ao reino, ou seja, aquele que nasceu de novo, que teve um compromisso e tem um compromisso com a palavra e com Jesus. Ele tem os seus valores mudados, ele tem a sua conduta, o seu coração diferente, o seu procedimento diferente. Então, nós vemos aqui o Senhor falando sobre os bem-aventurados como ações internas, mudanças que é de dentro para fora. E aqui na lição 2 nós estamos falando de quem tem esses valores dentro. Ele naturalmente influencia o lugar que ele está, assim como o sal, quando é colocado numa comida, e também conserva os valores do reino e influencia também, assim como é essa segunda também característica do sal, né, do elemento do sal, que é conservação, né? Então, esse é o grande ensinamento do que Jesus traz para nós a respeito do sal, a importância do sal, sermos o sal da terra, né? Que ele disse, nós somos o sal da terra, ou seja, por onde nós caminharmos aqui neste mundo, nós estamos conservando os valores dele, né, e sendo exposto através das nossas ações. E o subtópico de número 3, o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Vamos ler, meus irmãos, Lucas capítulo 14 e os versículos 34 e 35. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, também é um versículo que nos traz a responsabilidade, né, irmãos, de que tem uma função. E o sal, quando perde essa função, ele não serve, não tem o poder de mudar e de influenciar. Por isso que nós temos que conservar e ter este caráter e valores do reino sendo demonstrados e praticados na nossa vida. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo, não esquecendo, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Então, o sal da terra, ele tem uma função. E o sal, meus irmãos, um tempero que nós conhecemos, né, que nós utilizamos também em nossa alimentação, o sal, quando ele é colocado na comida, ele não aparece, mas só sente o seu sabor.
Então, as pessoas ao nosso redor, quando olharem para nós, eles vão entender, não precisa a gente aparecer no sentido de querer demonstrar, porque é natural você chegar num ambiente quando você tem um comportamento diferente daquele que o mundo faz, determina, dos padrões que o mundo determina, naturalmente, aonde você chega, você muda o ambiente. E esse, né, como nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 14, no verso 34 e 35, esta é a função do sal. Então, nós não podemos perder a nossa função. O cristão, ele tem sim uma responsabilidade de influência no mundo, por onde ele passa, onde ele está, aonde ele é colocado. Por isso, meus irmãos, que nesse tempo que nós vivemos, é tão importante esse tema dessa revista, para que nós possamos conservar os valores da palavra, que para muitos desse tempo parece que está atrasado, parece que isso não é assim que precisa ser, porque o que Jesus está nos ensinando aqui são valores de quem pertence ao reino. Então, se nós nos denominamos cristãos, nós temos que ter esses valores dentro do nosso coração e esse proceder na nossa vida. E Jesus também agora no subtópico de número 2, ele vai falar de nós como luz. Então, nós aprendemos agora o sal, a função do sal, por que Jesus comparou com o sal, né? E também nós como sal, nós temos que conservar a utilidade de transformarmos e influenciarmos o lugar onde a gente está. Amém, meus irmãos? Então, a sinopse do tópico 1. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. O conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. Luz própria às estrelas, refletida lua e planetas, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite o fogo e espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus e à palavra e os discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, o conceito que Jesus está aqui dizendo, né, o conceito físico e metafórico da luz e o porquê que Jesus nos comparou como luz, porque também nós somos, não tem como esconder quando você é um cristão, não tem como você esconder aquilo que você aprendeu, uma nova prática de viver. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, o mundo não conhece os valores de Deus e não o reconhece. Então, quando nós temos esse encontro com o Senhor, o novo nascimento, que é uma transformação, uma metanoia, né, irmãos? Uma mudança de mente, de procedimento que ocorre na nossa vida e ocorre dia a dia na nossa vida, contra os valores do mundo. Então, naturalmente, também, porque é uma forma natural, quando você tem os valores do reino, você é luz. E Jesus diz, não dá para esconder. Por onde você vai, você clareia, você ilumina a lugares que estão em trevas. Então, a importância também da luz, né? Como Deus criou primeiramente o quê? A luz. Haja luz e houve luz. E aqui nós vemos os exemplos de corpos celestes que foram criados pelo Senhor, que têm luz própria e outros que refletem a luz. E quando Jesus está nos comparando com luz, é aquilo que nós irradiamos de nós, que não é nada nosso. É vindo da verdade do Evangelho, é vindo desse encontro com Jesus, que vai nos transformando dia a dia e por onde nós passamos, as nossas ações têm que ser diferentes. A nossa fala tem que ser diferente, porque se os valores do reino estão dentro de mim, isso também tem que ser externado de alguma forma. Tem que ocorrer uma influência. Aquele procedimento e os valores que eu tinha do mundo, eles vão ter que ser abandonados para que eu possa também demonstrar aquilo que eu tenho aprendido da verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, é boas novas. O Evangelho produz mudança. E fica claro nos ensinamentos de Jesus. Jesus está explicando de uma forma tão clara
e simples de como é um cristão, de como um cristão tem que proceder, como tem que ser um coração de um cristão, como tem que ser as ações de um cristão, qual é o papel de um cristão, que também nós estamos aprendendo aqui nessa lição de número 2. É ser sal e é ser luz. Amém? Então, subtópico 2, o cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Vamos ler, meus irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 8. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aqui no capítulo 15 de João também, irmão, um capítulo que nos mostra, né, o 14 e o 15, como também nós somos, né, fomos enxertados na videira, que nós somos videiras, nós fazemos parte de Jesus, então nós temos que aprender dele, ser semelhante a ele, a andar como ele andou e andar de acordo com o que ele nos ensinou e está nos ensinando aqui, hoje através destes ensinamentos de Mateus capítulo 5. Então nós temos que produzir também frutos em abundância, para quê? E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Aqueles, irmãos, que têm uma conduta da forma que Jesus está aqui nos ensinando, esse pode ser chamado discípulo de Jesus. Não é algo da boca para fora. Não é algo que eu possa dizer, eu sou cristão, mas fica nítido quando os valores, o que eu faço fora de estar no ambiente religioso, o que as pessoas veem é que vão demonstrar as minhas ações, não é só o que eu fico falando, mas é o que eu sou de verdade. E é isso que Jesus está dizendo, não tem como você ser luz e ser escondido, não tem como você ser luz e não clarear, e não passar isso, e não demonstrar isso para alguém. Amém? Então, a importância do cristão como luz. O subtópico 3, a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Irmãos, nada que nós temos nesse vaso de barro é nosso. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai nos ensinar lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, que a nossa carne produz obras, naturalmente. Mas quando nós recebemos o novo nascimento, nós temos que andar no Espírito. E o Espírito Santo de Deus também frutifica. E também há nele qualidades, e essas qualidades precisam ser expressas, ser cultivadas. E quando ali nós acabamos de ler esse texto em João capítulo 15, o versículo 8, como falar em dar frutos, então é uma forma constante. Não é também uma coisa de uma hora para outra. Você vai aprendendo a palavra, a luz da palavra vai iluminando o seu coração, o que você vai aprendendo, como você está hoje aqui, como você segue aqui a escola bíblica e você aprende mais a palavra, você vai recebendo luz, a sua visão, o seu entendimento, a sua compreensão vai se abrindo em relação ao reino de Deus, às coisas de Deus, e você vai frutificando, você vai aprendendo, você vai crescendo, e isso vai ser expresso. Por isso que Jesus disse aqui que não tem como edificar uma cidade que está lá sobre o monte e ficar escondida, porque todos vão ver. Então, quando eu digo eu sou um cristão,
Irmãos, é muito difícil, eu vou dizer no contexto do que a gente vive aqui no nosso país e aqui por onde nós andamos. É muito difícil alguém não saber como um cristão deve ser, como um cristão deve se comportar. Porque eu me recordo, irmãos, porque antes da minha família receber Jesus, meu pai sabia. Ele sempre falava, não, eu não vou conseguir ser cristão, porque se eu ser cristão eu vou ter que deixar disso, deixar daquilo que é errado, porque sabe que para andar na palavra de Deus tem que deixar procedimentos, ações e comportamentos que não é compatível com a palavra de Deus. Todos sabem. Então, quando eu digo eu sou um cristão, todos vão olhar para mim e vão olhar para você buscando uma diferença. E é isso que Jesus está dizendo aqui, tem que ter uma diferença. Vocês são a luz, por quê? Porque nós recebemos a palavra, nós temos esse entendimento do que é ter o Senhor em nós, e essa luz não vem de nós, essa luz é o próprio Senhor nas nossas vidas. E meus irmãos, e é tão sério essa responsabilidade, em que cada um de nós possa levar isso a cada dia da nossa vida, porque é uma responsabilidade quando as pessoas nos olham, porque elas não estão olhando só aqui a missionária Melissa, não estão olhando só você, eles estão olhando alguém que está levando o nome de Deus, que está carregando o nome de cristão, que está dizendo que segue os preceitos de Deus. Então nós temos que ser essas pessoas que o mundo olhe e veja em nós luz, e que nós, através de termos esses procedimentos, esses valores dentro do nosso coração da palavra, possamos influenciar o mundo e conservar os valores. Irmãos, vai ser cada vez mais difícil guardar os valores, porque o mundo a cada dia está mergulhado no maligno, nos procedimentos, nas maldades, nas obras da carne. Então, nós temos essa responsabilidade. Se podemos dizer, pela misericórdia de Deus, que nós o servimos e que somos cristãos, nós temos que andar de acordo com o que nós dizemos. E muitas vezes você vai sofrer, vai ter que se renunciar à sua carne, para você demonstrar que Jesus entrou na sua vida. Aleluia, que Jesus entrou na tua casa, que Jesus entrou no teu coração, que agora tudo é diferente, que agora eu não ando guiado pela ira da minha carne, que agora eu não ando segundo os meus pensamentos, as minhas vontades e os meus desejos, mas eu ando agora de acordo com o que o Espírito Santo de Deus que habita em mim determina, o que a palavra de Deus diz para mim, como proceder. É sobre isso que nós temos que estar fundamentados. Amém, meus irmãos? Então, a síntese do tópico 2. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Então, que o meu e o seu testemunho glorifique o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3, discípulos que influenciam. Subtópico 1, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Vamos ler, meus irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia a dia. Amém, meus irmãos? Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Meus irmãos, sem ser sal, não tem como você viver o seu mundo, viver isolado, né? Não tem como você falar assim, eu sou cristão, agora eu só vou andar com cristão, eu só vou falar com quem fala da Bíblia. Não, nós estamos no mundo convivendo com todas as pessoas,
né? E devemos conviver. E Jesus está nos falando aqui que nós somos sal e luz, é porque é propagado, não é nada que fica ali. O sal não fica preso no saleiro, ele tem uma função, e a função dele é temperar, é salgar, é conservar. Então não tem como a gente ficar preso e não querer contato. Não, você vai conservar o que você tem aprendido da palavra de Deus e levar luz e também conservação, tempero neste mundo, né? Por onde você estiver, não tem como você se isolar disso. Então a gente está no meio de todos, estamos no meio de todos, mas por esta palavra que Jesus está nos ensinando aqui, nós devemos nos comportar e nos manter fiéis, né? Aquilo que nós temos aprendido dele. E também aqui em 2 Coríntios, irmãos, é interessante que Paulo vai dizer que o nosso homem exterior, né, a nossa carne, nós vamos envelhecendo, né? Mas o interior, ele se renova de dia em dia. Por quê? Porque em todo tempo o Espírito Santo está trabalhando em nós. É uma progressão, porque nós não abandonamos esta carne. Esta carne, ela quer produzir obras e sempre nos voltar para as coisas da terra, para nos voltar aos valores do mundo. Mas o Espírito sempre está pronto, né? Aleluia, e nos conduz e nos retorna. Não, você é um cristão, eu tenho que me comportar diferente, eu tenho valores diferentes. E algo, irmão, que não é forçado, como eu disse desde o começo dessa revista. Quando o Senhor produz uma mudança dentro de nós, verdadeiramente, o caráter transformado, é natural as suas ações. Não adianta só ser a fala ou um comportamento que não vem de dentro. Por isso que Jesus nos ensinou, né, como que tem que ser por dentro de você um cristão, na lição de número 1, como bem-aventurados, né, porque isso são valores de quem tem coisas do céu dentro dele, né, e aqui também como isso tem que ser exposto. Amém, meus irmãos? Vamos para o subtópico 2, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre a sua palavra. Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem anda com Deus não tem como andar em trevas. Tudo que é nele tem que ser luz. O olhar dele, o que ele fala, como ele se comporta, o que ele coloca para ouvir, tudo tem que estar ligado à luz. Porque aqui, né, ele está dizendo, Deus é luz. Então, meus irmãos, se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, com a sua palavra, com o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, como Jesus disse para Nicodemos, né, você tem que nascer de novo. É da água e do Espírito. E não é algo você voltar para o ventre da sua mãe, assim como Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer lá em João capítulo 3. Mas aí o Senhor explica, nossa, você é tão conhecedor, você é um homem tão inteligente, você não compreende? Porque não há necessidade desse corpo voltar para o ventre da mãe, mas que você deixar o Espírito Santo trabalhar em você e você renunciar à sua natureza carnal e deixar os valores espirituais, os valores do Senhor, da sua palavra entrar em você, mudar a sua mente. Isso requer, irmão, renúncia e esforço. Por isso que ao longo de toda esta lição, o Senhor está nos chamando a uma responsabilidade como cristãos. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem, para ser cristão igual aquela pessoa ali, então eu prefiro nem ser. Né? Como eu disse no começo da lição, os meus pais diziam isso, se eu for ter que ir para a igreja, eu tenho que abandonar isso aqui, porque sabe que isso não faz parte de quem é livre. Irmãos, nós somos livres, o Senhor nos libertou, nós não estamos presos a nada, nós não precisamos estar presos a vícios nenhum, porque nós andamos em liberdade, que a palavra de Deus nos coloca. Tudo que nós renunciamos, parece que a gente abandonou, na verdade, irmão, só acrescentou na nossa vida. Foi aquilo que nós deixamos para viver
para ter uma vida de verdade. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, o caminho da palavra de Deus é sempre para um fim de bênçãos, um final de bênção e vitória. Por isso que nós temos que ter uma responsabilidade de influenciar, de ser luz, de quem olhar para nós, não veja mas nós mesmos, mas veja assim, Jesus na nossa vida. Veja o padrão, não, aquele irmão é crente, o que ele disser, ele vai cumprir. O que ele faz com amor. Ele tem amor, ele é dedicado a muitas ações nossas. Muitas vezes você pode chegar num ambiente, irmão, nem precisar dizer que você é um cristão, as pessoas vão saber. Porque o discípulo copia o mestre. E nós temos que aprender de Jesus, porque hoje muitas pessoas querem encurtar o caminho da renúncia e diz, isso aqui não tem problema mais não o cristão fazer. Não, o cristão pode fazer isso aqui agora. Mas nós não somos multidão, irmãos. Nós somos discípulos. Os discípulos é aquele que anda perto, é aquele que quer ouvir do mestre. E está tudo registrado na palavra do Senhor, como um cristão deve se portar. Amém? E o subtópico 3, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4, 7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. Vamos ler, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, nós temos a função de ser embaixador de Cristo. E cabe a pergunta para nós, né, meus irmãos, se nós estamos sendo bons exemplos de cristãos, se nós estamos realmente revelando Cristo nas nossas ações, porque o que tem que ser demonstrado e mostrado não é nada sobre mim, é sobre a palavra, é sobre Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer como um verdadeiro cristão. Né? Em processo, nós estamos sempre melhorando, como nós lemos aqui, né? O homem interior, ele está sempre se renovando de dia em dia. Nós sempre estamos amadurecendo, crescendo, aprendendo com a palavra de Deus, resistindo, né, o adversário, porque ele sabe aquilo que você tem mais fragilidades, ele conhece, aí ele vem com os seus pratos, as suas tentações, para que você venha também cair, se distanciar da verdade da palavra. E nós precisamos, irmãos, ter esse compromisso com o Senhor, de mantermos o nosso testemunho, os valores do reino conservado, ter a nossa função. Nós temos uma função, uma responsabilidade, né? Porque todos estão nos olhando, todos estão ali observando se em nós há a verdade do Evangelho, né? Que as pessoas não queiram nos copiar simplesmente, irmãos, mas queiram ter esses valores que nós temos dentro de nós, né? Que são valores que a gente sabe que é só o Senhor para transformar e realizar esta obra. Então, quando eu abro o meu coração e deixo o Espírito Santo trabalhar, eu saio daquele cristão teórico, né? E vou para o prático, eu saio da religiosidade e vou viver uma vida realmente com Cristo, que é só obedecendo a palavra que a gente consegue. Então, a gente vai estar sempre chocando carne com o Espírito. É sempre essa guerra, né, que há dentro de nós, e que possamos alimentar o nosso Espírito. Então, todo dia é um dia para nós vencermos a nossa carne e deixarmos Jesus refletir nas nossas ações. E deixar Jesus refletir nas nossas ações, irmãos, sermos luz, muitas vezes é perder, é abrir mão de coisas e para evitar um mau testemunho, para evitar que o nome do Senhor seja envolvido em escândalos, que o nome do Senhor esteja envolvido em situações que vão trazer, né, para a igreja ou para o nome daqueles que servem a Deus um escândalo, né? Então a gente tem um compromisso, irmãos, que nesta lição nós estamos entendendo de uma responsabilidade que o Senhor nos deu.
né? Para aqueles que têm os valores do reino, para aqueles que querem continuar na caminhada com o Senhor. Vale a pena você abandonar tudo, vale a pena renunciar, vale a pena, porque Jesus ensinou isso, né? Você quer me seguir? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me segue. Então nós estamos aqui seguindo o porquê? Porque nós entendemos, irmãos, que nós somos pecadores, nós reconhecemos e pela misericórdia de Deus, por sua graça, fomos alcançados, né? Porque a graça do Senhor nos alcançou e é o Espírito Santo que faz esta obra diária de transformação e também conservação dos valores do reino em nós. Amém? Mas vamos continuar? Essas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, como eu li com os irmãos, falei para os irmãos, capítulo 5, versículo 22 e 24. Vamos ler, irmão, esse fruto do Espírito que ele produz? 22 e 24. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E nós vemos como tem relação também com o que Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, né? Sobre a mansidão, Jesus fala ali, sobre o amor. Então, tudo está junto, irmãos, dentro de nós, e o Senhor quer frutificar na sua vida. Talvez você está vindo na igreja, você é um novo convertido, você teve um encontro com o Senhor, e às vezes você fica lutando com a sua carne, né, para você não ter mais aquelas ações que você tinha antes, e às vezes você até desanima, fala, eu não vou conseguir. Vai conseguir, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo habita em você, e quando nós abrimos e entregamos para o Espírito Santo trabalhar, irmãos, é um choque, né, uma renúncia, mas um abrir mão mesmo da sua natureza, mas você vai frutificar no Espírito, porque Ele habita em você e Ele quer trabalhar, Ele quer mudar a sua vida. Quando nós morávamos, irmãos, em casa, o meu lar, né, o lar da minha família, era de muita gritaria, muita bagunça, muita discussão, muitas situações aconteciam. E eu era adolescente, eu morria de vergonha, eu falava, meu Deus, quando isso vai mudar, Senhor? Eu orava tanto. E quando Jesus salvou a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a nossa vida foi transformada, irmãos. Isso tem que ter uma mudança também de comportamento dentro dos lares, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Paulo vai dizer isso, as pessoas estão observando. Então, como está o meu testemunho onde eu moro, onde eu trabalho? Nós lemos aqui, a universidade que eu frequento, no meio familiar, o que as pessoas estão vendo de sal, né, de conservação, de tempero, de chegar num ambiente e transformar o ambiente, porque o sal, ele transforma o sabor, ele dá o sabor, transforma sem aparecer, é natural. Então é isso que o Senhor me chama e te chama neste dia para ser, sal e luz. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o testemunho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5:15. Vamos ler ele, meus irmãos? Completo. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai prudentemente, em outra versão, mas andai em sabedoria. Então, que isso, irmão, seja assim um norte para a nossa vida. Onde eu estiver, se acontecer qualquer situação para fazer com que eu venha ter atitudes contrárias, que eu pare, que você pare e pense que ali, quando você chega, você é sal, você é luz, você é o reino de Deus aonde você chega. Então, que isso faça você parar, pensar, refletir, para que as suas ações venham somente transmitir aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? Vamos ler a síntese do tópico 3? Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Amém, meus irmãos? Eu creio que
que trouxe grandes ensinamentos essa lição para nós, né? Sobre o sal como sendo o tempero, né? A conservação deste mundo, dessa podridão que está moral, como nós lemos aqui, a imoralidade reinando, que nós possamos conservar a nossa casa, a nossa família, nos princípios dessa palavra, nos princípios dos valores que o que importa para o Senhor, porque nós estamos seguindo a Deus, irmãos. Nada que o mundo nos ditar, nada que o mundo nos disser, que nós possamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa prática de vida, porque podemos dizer que, infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos já abriram mão de valores, né, fundamentais da palavra de Deus, mas que eu e você possamos guardar, conservar, né? Trazer um sabor neste mundo, colocar, iluminar, trazer luz, a luz da palavra. Não é a sua luz, não é você chegar e eu cheguei, não. O Senhor chegou, os valores do reino chegou, a luz do evangelho chegou, a luz da presença de Deus chegou. Aonde você estiver, você pode ser usado por Deus, você é uma bênção de Deus. Não deixe o inimigo ficar colocando na sua mente que você é muito pequeno, que você não consegue, que você não vai conseguir, porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. E o Senhor sempre nos ensina, é uma dependência dele. É dependência do Senhor em todo o tempo. Não é sobre sua força, é sobre você entregar as suas fraquezas ao Senhor e deixar o Espírito Santo mudar o seu interior, porque vai refletir aonde você andar. Amém, meus irmãos? Vamos ler a nossa conclusão? Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Amém, meus irmãos? Que esta verdade desta palavra, desta lição de hoje, desta revista toda que nós estaremos aprendendo, né? Aquilo que possa ter sido perdido de algum valor que no longo da caminhada, assim como a parábola que Jesus conta, né, da dracma que é perdida, que nós possamos varrer a nossa casa, colocar luz, para que a gente possa encontrar aquilo que foi perdido. Se em algum momento, algum valor do reino do Senhor, alguma forma, algum comportamento, testemunho, algo foi sendo perdido ao longo da sua caminhada, que hoje seja o dia desta retomada, porque o Espírito Santo faz esse convite neste dia para sermos sal e luz da terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até a próxima aula.